todos, eu sou o professor James Brian Soares da Silva e hoje a nossa disciplina de estudo é Geografia para as turmas do 5º ano. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. E nesse terceiro bimestre de 2021, o nosso tema de estudo é a tecnologia e energia conectando pessoas e espaços, movendo o mundo. E nessa nossa segunda aula estaremos estudando o capítulo 2, os avanços nas comunicações. A partir do advento da indústria, surgiram novos inventos e várias descobertas científicas. Entre as inovações trazidas pelo desenvolvimento tecnológico, as que mais alteraram o modo de vida das pessoas ocorreram nos meios de comunicação e nos meios de transporte. A evolução dos meios de comunicação. A invenção do rádio, do telefone, da televisão e da internet provocou profundas mudanças nas relações entre as pessoas e nas atividades econômicas. Vamos conhecer um pouco sobre esses meios de comunicação. O rádio. O rádio é um meio de comunicação que transmite notícias, músicas, partidas de futebol, previsão do tempo e muitas outras informações importantes. A primeira transmissão de voz feita pelo rádio foi a do italiano Guglielmo Marconi em 1901. O rádio é muito utilizado também em aviões, helicópteros e navios, que necessitam se comunicar e entrar em contato com pessoas que estão em terra. A transmissão de som pelo rádio é feita no Brasil há quase um século. O rádio é um dos mais importantes meios de comunicação em nosso país. A televisão. A primeira emissora de televisão do Brasil foi a TV Tupi Difusora, inaugurada em 1950. Nessa época, todos os programas eram transmitidos ao vivo, pois não havia tecnologia suficiente para fazer gravações. E as imagens eram em preto e branco, não eram coloridas como são hoje. As primeiras transmissões em cores só ocorreram no Brasil na década de 1970. O aparelho de televisão também mudou bastante desde a sua invenção. Atualmente eles são mais finos e feitos com materiais mais leves. Os aparelhos mais modernos têm muitas funções e podem acessar a internet. O telefone. Uma das grandes invenções nas comunicações foi o telefone. Ele envia e recebe sons ao mesmo tempo, alcançando longas distâncias. Os primeiros telefones eram pesados e ficavam fixados na parede. Falava-se por uma peça chamada transmissor e ouvia-se por outra chamada receptor. Era necessário acionar uma manivela para chamar a telefonista, que completava a ligação. Então temos nessa foto aí um telefone de 1880. Os telefones podem ser fixos ou móveis. Nos telefones fixos, a comunicação ocorre com a utilização de fios e cabos conectados a um terminal fixo, geralmente instalado em residências e estabelecimentos comerciais. Temos também os telefones móveis, também conhecidos como celulares. O terminal fica dentro do aparelho, permitindo que o celular seja utilizado em qualquer local que tenha disponibilidade de sinal. Atualmente, pelo celular é possível enviar e receber mensagens de texto e imagens, conectar-se às estações de rádio e aos canais de televisão, além de acessar a internet através dos aplicativos. A internet. Até pouco tempo atrás, para se comunicar com alguém que estava distante, era preciso escrever uma carta ou fazer uma chamada telefônica. Porém, as cartas podiam demorar muito tempo para chegar ao seu destino e as ligações de longa distância tinham custos muito elevados. Com a invenção da internet, houve uma grande mudança na forma de se comunicar. Com ela, a comunicação se tornou mais rápida e hoje, em poucos segundos, é possível ver e falar com pessoas que estão em diferentes partes do mundo. A internet é a rede na qual estão interligados computadores do mundo inteiro. Com a internet é possível enviar e receber mensagens por e-mail, acompanhar notícias em sites, ler e-books, ouvir música,
assistir a programas de televisão ou mesmo ver um filme. A internet muda o setor de comércio e de serviço. O desenvolvimento de satélites artificiais de comunicação, cabos de fibra ótica e a modernização de computadores e de celulares, aliados à internet, provocaram mudanças nas atividades de comércio e de serviços. Atualmente, é possível comprar os mais variados produtos pela internet, sem precisar se deslocar até uma loja física. A internet também tornou possível o acesso aos mais diversos serviços, por exemplo, agendar uma consulta médica, contratar o serviço de táxi ou realizar transações financeiras. Podemos perceber então que os meios de comunicações são essenciais para a sociedade do século XXI. Agora vamos estudar o capítulo 3, que trata da evolução tecnológica dos meios de transporte. Da tração animal aos veículos motorizados. Os meios de transporte, representados a seguir, têm em comum um elemento muito importante. Sem ele, esses meios não poderiam se locomover. Você sabe que elemento é esse? A roda é uma das invenções mais importantes da humanidade. Você já imaginou uma bicicleta sem rodas e um carro? É difícil de imaginar. Estamos tão acostumados com as rodas que nem percebemos que elas existem na bicicleta, no automóvel, no caminhão e até no avião. Os meios de transporte citados acima são muito comuns hoje em dia, mas nem sempre foi assim. Há cerca de 200 anos, para percorrer longas distâncias, as pessoas iam a pé ou usavam carros puxados por animais, como as carroças. Ao longo do tempo, as carroças foram sendo substituídas por veículos dos mais variados tipos, como bondes, automóveis, ônibus, caminhões, trens e aviões. Atualmente, todos esses meios transportam pessoas e mercadorias com rapidez e conforto. No entanto, eles não surgiram como conhecemos hoje. Eles foram passando por transformações de acordo com as técnicas e os conhecimentos da época. Com a evolução das técnicas e dos conhecimentos e a invenção de novos materiais, os meios de transporte passaram e ainda passam por grandes avanços tecnológicos. A evolução das embarcações. O desenvolvimento das embarcações e a descoberta de novas técnicas de navegação possibilitaram aos seres humanos atravessar rios, mares e oceanos, vencendo longas distâncias. Das canoas de madeiras às grandes embarcações como os transatlânticos, houve muitos progressos. As primeiras embarcações utilizadas para navegar em mares e rios eram canoas, muito simples, feitas de tronco de árvore. Elas se moviam com a corrente da água e por remos. Com o tempo foram inventados os barcos à vela, que se moviam impulsionados pela força do vento. A evolução desse meio de transporte deu origem às caravelas, mais seguras e capazes de navegar longas distâncias. Depois dos primeiros barcos a vapor, que surgiram há cerca de 200 anos, muitas embarcações começaram a utilizar motores movidos a óleo diesel, tornando as viagens mais rápidas. Atualmente, os navios são mais utilizados para o transporte de carga. Há também os transatlânticos, luxuosos navios que navegam nos oceanos e se destinam a transportar passageiros, principalmente turistas. Do balão ao avião. As possibilidades de voar tornou-se realidade há cerca de 230 anos, a bordo de balões inflados com ar quente, mas era difícil controlar a direção que os balões seguiam. Com a invenção dos dirigíveis, esse controle passou a ser possível. Os dirigíveis eram balões comprimidos e motorizados.
A invenção do avião representou um grande avanço no transporte aéreo. Desde a construção do avião idealizado pelo brasileiro Alberto Santos Dumont, de nome 14 bis, representado na foto do lado esquerdo, os avanços tecnológicos dessas máquinas voadoras não cessaram. Costuma-se dizer que os aviões encurtam as distâncias entre os vários lugares do mundo, pois percorrem grandes distâncias em pouco tempo. A evolução do automóvel. Cerca de 130 anos atrás, o alemão Carl Benz construiu um veículo considerado o precursor dos automóveis modernos. Ele instalou um motor movido a combustível na parte traseira de um triciclo. Desde então, o automóvel não parou mais de evoluir, tornando-se um dos meios de transportes mais utilizados do mundo. Populares ou de luxo, os automóveis atingiram grande desenvolvimento tecnológico, desde a época de sua invenção até os dias atuais. Concluímos que os meios de transportes, assim como os meios de comunicações, são essenciais à vida da sociedade do século XXI. Encerramos aqui a nossa aula, até a próxima e tchau, tchau.